oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, sejam bem-vindos! Este é mais um programa Diálogos que vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas aqui no nosso canal. Não quer perder nenhum programa publicado pela Seichonoye do Brasil no nosso canal? Inscreva-se neste momento, ative as notificações e, claro, se gostar e vai gostar deste vídeo, né? Curta, compartilhe com os seus amigos, porque hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, o trabalho como oferenda a Deus. E tenho aqui comigo convidados muito especiais que vou passar a apresentar. Preletor em Grau Master Romeu Passe Filho, seja bem-vindo, Preletor Romeu. Olá, Preletor Milton, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a oportunidade de estar aqui junto nesse programa maravilhoso que queremos realizar, junto dos amigos, Preletora Marisa, Preletor Fernandão, que está aqui conosco, vai ser uma festa, vai ser um tema muito especial, com certeza. Muito obrigado. Maravilha, conforme o Preletor Romeu já adiantou, temos aqui a nossa convidada, a preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Seja bem-vinda, preletora Marisa. Oh, muito obrigada, meus queridos amigos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um programa Diálogos. Muito obrigada pelo convite e vamos ao tema maravilhoso de hoje. E também conosco o preletor em grau sênior Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva. O nome é grande, por isso que a gente chama de Fernandão. Seja bem-vindo, Fernandão. Olá, prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado, Milton, pelo convite dessa gravação aqui nesse programa Diálogos, que é maravilhoso. Obrigado. E a oportunidade de estar com amigos de longa data, né? Na caminhada da divulgação do ensinamento sagrado, preletor Romeu, preletora Marisa. Prazer enorme revê-los e estar com vocês nesse programa, que com certeza vai ser maravilhoso. E obrigado a vocês estarem acompanhando a gente aqui hoje. Muito obrigado. E conforme o tema do nosso programa diz, nós vamos começar agora a trabalhar, oferendar trabalho, né? O que eu acho bastante bonito dentro da Seichonoye é que a gente tem essa palavra que antecede o nosso tema, oferendar, e traz uma característica diferente de como a gente trabalha. É diferente de um trabalho cotidiano, a gente já oferenda trabalho pelos conceitos da Seichonoye. O que significa essa diferença, preletor Romeu? Podemos começar contigo? Sim, com certeza. A gente falar de oferenda de trabalho, de academia, nós estamos falando de coisas importantíssimas para a grande transformação da vida das pessoas. Eu falo por experiência própria de toda a transformação que houve na minha vida, né? E principalmente quando eu falo em oferenda de trabalho, né? A oferenda de trabalho, assim, os seminários de oferenda de trabalho, eles têm características muito importantes. Uma delas é o que significa assim, as pessoas que já fazem parte da Seichonoye, outras são simpatizantes, muitas vezes veem um livro, tem uma sensação alegre, feliz, enfim, mas ainda não consegue ser verdadeiramente feliz. E por quê? Porque existe um ponto de equilíbrio no universo. Quando você conhece a verdade através do livro, você está recebendo. Mas quando você participa de um seminário, você está doando.
Então muda completamente. A pessoa sente alegria no ato da doação. Ela se une a Deus através dessa prática de doação. E é interessante, porque muda completamente a visão, porque nós estamos acostumados a trabalhar, mas quando nós estamos trabalhando, nós somos remunerados, né? E quando você é remunerado, você perde aquele sentido de quando você está trabalhando, você está doando, você está fazendo algo útil ao próximo. Então, aquele sentido da doação, ele perde a pureza. Mas quando você participa de um seminário de oferenda de trabalho, onde você vai oferendar, você vai oferecer para Deus, para os seus antepassados, tudo aquilo que você recebeu, você coloca num trabalho que vai ser realizado numa determinada área da academia, por mais simples que seja, pegar uma folha, colher um chá, mas naquele momento você começa a um novo aprendizado na vida. Você entende que você está sendo útil a Deus. E quando você volta para o seu trabalho, no seu dia a dia, a sua visão muda completamente. Porque quando você está trabalhando, você está sendo útil a Deus. Eu digo sempre que eu repito constantemente quando eu estou trabalhando. Eu trabalho com Deus, eu trabalho para Deus, eu trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. Isso é o tempo todo na minha cabeça. Para mim não perder o norte, que seja que tipo de realização, que o mundo, assim, trabalho, o mundo capitalista, enfim, todos esse... É complicado muitas vezes o relacionamento, mas quando você tem esse espírito que você trabalha com Deus, seja para o seu patrão, seja para o seu funcionário, seja para o cliente, para o fornecedor, você passa a ter uma nova visão da vida, a nova visão que você enxerga dentro do trabalho. Então, a oferenda de trabalho é um seminário grandioso, porque visa realmente fazer uma grande transformação, principalmente no que tange a você ser útil, em você equilibrar a lei do dar e a lei do receber. Então, isso é muito importante. Trabalho faz a diferença total, realmente, quando nós retornamos de lá. Esse é um dos pontos, né? É isso mesmo. E trabalhar também é aquela coisa de você estar fazendo com que o amor de Deus entre em movimento, né? Nós estamos ali fazendo com que aquele trabalho receba as vibrações espirituais do amor de Deus, e esse amor está ali presente em cada atitude, em cada dedicação que a pessoa está ali, né, desenvolvendo aquele trabalho naquele seminário. Nós estamos ali vibrando esse amor. E isso é extremamente importante, né, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução da nossa alma. Então, faz parte desse seminário exatamente esse crescimento espiritual através do trabalho e da dedicação de amor. Não é isso? O legal nisso, o que o preletor Romeu falou, é esse espírito de dedicação, né? Porque você, quando vai para uma academia, né? Aqui no caso de São Paulo, IBU, nas outras academias, são solos sagrados, né? E esse espírito de dedicação, porque assim, você para ir lá, você contribui, né? E nesse espírito de contribuição, você está contribuindo para, obviamente, participar do seminário, você tem lá como se fosse uma diária de hotel, mas não, é a contribuição lá, para você poder adentrar e participar do seminário, e aí você paga. E aí depois você vai trabalhar, né? Como você mesmo falou, a pessoa trabalha e não é remunerada. Ao contrário, ele está investindo, ele está pagando. E quando você trabalha com esse espírito de dedicação, muitas coisas acontecem. Porque você ali está desprovido de qualquer troca. Você não vai dar a sua mais-valia pela remuneração do salário. Você vai lá dar o teu trabalho. Obviamente que tem todo um amparo espiritual, toda a egrégora que rege tudo o seminário, protege a academia, orienta a academia. E esse espírito de doação, ele liberta muitas das amarras que a gente tem para evoluir. Muitas graças acontecem, muitas, colocando direitinho, né, a expressão, dádivas divinas se manifestam na vida da pessoa. Principalmente se ela carrega mágoa, ressentimento, sentimento de culpa, autopunição, e não conseguir manifestar prosperidade em sua vida, relacionamentos saudáveis, em função de ter travas. E quando você oferece trabalho, simplesmente trabalho para Deus, para manifestar, né, a sua potencialidade infinita, e principalmente, né, o espírito de gratidão. E aí vem a tal do espírito de dedicação, de doação, que manifesta a libertação para você viver uma vida plena, né? Você trabalha realmente doando. Isso faz toda a diferença. Os nossos amigos preletores, eles já se anteciparam, porque eles mencionaram a oferenda de trabalho nas academias de treinamento espiritual da Seichoné.
É que quando a gente já vai falar de oferenda de trabalho dentro da Seitonê, a gente já começa a se visualizar dentro desses seminários que a gente promove. Os amigos que nos acompanham, se acessar o nosso site sni.org.br/academias, vão encontrar ali no nosso site o endereço dessas 7 academias que o preletor Fernandão falou. Lá tem também a agenda de todos os seminários que a Seitonê do Brasil promove ao longo do ano. Dentro desses seminários, você vai ver na nomenclatura ali, seminário da cura divina, seminário do perdão. E tem algumas nomenclaturas assim, seminário com oferenda de trabalho, seminário de oferenda de trabalho. E são esses seminários que os nossos amigos preletores, eles estão se referindo. Acesse o nosso site, repito, sni.org.br/academias, programe-se para participar deste seminário e vivencie essa experiência que eles estão falando de oferendar o trabalho. Mas eu vou fazer uma provocação para os nossos amigos. Vocês já entraram já na oferenda de trabalho diretamente na academia, fazendo na academia. Mas é possível oferendar trabalho também no nosso cotidiano sem ser numa academia? Com certeza, porque na verdade a oferenda de trabalho é o espírito com que você vai realizar o trabalho. Eu falo sempre, dentro de casa, por exemplo, muitas pessoas estão dentro de casa e podem fazer uma oferenda dentro de casa, coisas que geralmente, o que a gente aprende na oferenda? Vamos supor, quando vai para a Ibiúna, vamos supor, exemplo, todas as academias, né? Quando você vai iniciar o dia, tem aquele ato da gratidão. Naquele ato da gratidão, você pode ser escolhido para limpar o banheiro, o trono, seja lá o que for. E naquele momento você começa a perceber algumas coisas que no dia a dia você não percebe. Que nem quando você está limpando um banheiro ali, você fala, poxa, eu nunca fiz isso em casa. Mas existe alguém que faz esse trabalho. E esse alguém é dentro de uma empresa que também faz esse trabalho da empresa. E que muitas vezes a gente não tem a devida gratidão com aquilo. Então você é espírito de gratidão. Você começa a sentir gratidão pelas pessoas, por tudo que chega até você. Tudo existe um trabalho. Tudo é um trabalho de alguém que se doa. Então você recebe o tempo todo. E aí quando você percebe isso, você se enche de amor, de alegria, e você quer retribuir. Isso então mesmo. Quando você também faz dentro de casa, você começa a perceber, puxa, minha funcionária faz isso, mas talvez eu nunca tive aquele sentimento profundo de dizer, puxa, graças a essa pessoa que eu posso ter a casa limpa, no trabalho também. Eu vejo, às vezes, eu chego cedo no trabalho, ela já está limpando a minha sala, lá, uma pessoa que trabalha com a gente, pessoa maravilhosa, ela já botou meu calendário até no dia que eu tenho ali, anotado para mim fazer a leitura, ela deixou a água trocada, tudo, gente, e tudo é motivo de gratidão. E a gente vai fazendo essa gratidão onde tiver. E se nós temos dentro de casa, dentro das regionais, que antigamente fazia muito isso aí. E muitas curas ocorriam, inclusive. E nós vamos entrar mais para frente aí o porquê que ocorrem essas curas, né? O Fernando falou uma boa parte já aqui agora, né? Mas já deu a entrada, porque é aquilo aí, está em cima disso. Mas é um trabalho de purificação. Quando nós estamos oferecendo trabalho, todas as pessoas que desejam a evolução espiritual, a Seitonê ensina o seguinte, que nós temos que fazer o quê? Dedicação mental, né? Dedicação monetária e dedicação física. Então, muitas pessoas se curam porque está adequando essas práticas e o seu espírito acaba se elevando. Então, essa oferenda, a gente vai lá. Eu lembro disso porque quando eu comecei a participar, eu tive coisas que eu nunca imaginei, mas eu comecei a ver os meus antepassados, histórias dos meus antepassados. Uma delas eu já contei algumas vezes, eu vou repetir para vocês, que é uma coisa que me tocou muito, onde o meu avô um dia conversava muito comigo, ele falou assim, quando eu tinha 7 anos eu ganhei a primeira enxada. Eu fiquei, nossa, 7 anos a primeira enxada. E ele falou, e eles acordavam 4 horas da manhã, meus pais acordavam 4 horas da manhã para carpinar, e eu não queria ficar para trás, eu me sentia envergonhado de ficar para trás, eu tinha orgulho de querer acompanhar eles, e às vezes as minhas pernas amoleciam, eu quase desmaiava. Quando ele falou isso, gente, eu quase desabei de lágrimas na frente dele. Então aí, quando você começa a fazer aquele trabalho, você começa a pensar nas pessoas, os seus ancestrais, como viveram, e aí começa a nascer um espírito de gratidão dentro daquilo que você está realizando, aonde você estiver. Nós temos sempre que trazer para a gente esse espírito de agradecer e entender que o trabalho sempre com o sentimento de que você está sendo útil a Deus. Então a oferenda cabe em todos os locais, todos. Eu sempre brinco, olha, vamos fazer uma oferenda aqui hoje, está precisando, em casa, enfim, né? Isso é importante.
É verdade. Então, mas é que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu só trabalho para receber o meu salário, né? Para receber o meu dinheiro ali no final do mês, ou para realizar, ou trabalho para que meus clientes me paguem, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas na verdade, quando a gente trabalha e a gente vê esse trabalho como um ato de amor, né? Como um ato de amor de Deus, né? Aquele trabalho está realmente abençoando a nossa família, fazendo com que a gente desenvolva o nosso talento, a nossa capacidade infinita. E então, aí já é um trabalho sagrado, já é um trabalho divino, já é um trabalho de Deus, né? Então, na verdade, nós estamos trabalhando sim para obter o que é necessário para o nosso sustento, né, da nossa família, e por ser assim, esse trabalho já é abençoado, é um trabalho onde nós estamos realizando o amor de Deus. Então, quando nós visualizamos essa imagem verdadeira do trabalho, né, em vez de apenas ficar só no aspecto, né, eu estou recebendo dinheiro, estou fazendo apenas uma troca, né, o amor de Deus ali se manifesta. E aí a gente vai descobrindo o quanto aquele trabalho é abençoado, o quanto que aquele trabalho ajuda as pessoas, né? O quanto que aquele trabalho está oferecendo felicidade também para as pessoas, para os seus funcionários, para todas as pessoas realmente que está relacionado a esse trabalho. Então a gente desempenha esse trabalho com esse sentimento de gratidão, exatamente porque ele já está sendo abençoado por Deus e sim vai trazer o sustento da sua família, a realização, né, das coisas boas, né, do seu talento, da sua capacidade em realizar esse trabalho. Fernandão, antes de passar a palavra para você, eu vou aproveitar e perguntar, né? Porque um amigo que nos acompanha, ele pode estar pensando, eles estão falando de trabalhar, e o amigo pode estar pensando, eu já não gosto muito de trabalhar. Aí vocês da Xoxonoê, da Cintiloê, estão falando de que tem que trabalhar com amor e gratidão. Como que esse trabalhar com amor e gratidão é importante na vida espiritual, na prática das pessoas? Como desenvolver isso? Bom, indo direto ao ponto. Se você trabalha com amor e gratidão, você vai além da hora trabalhada, das 8 horas. Por quê? Porque você transcende o fenômeno no sentido assim, eu sou pago para trabalhar 8 horas, 12 horas, vou entregar isso. E aí você trabalha por obrigação. E se você trabalha por obrigação, você sofre. O trabalho dói. E o trabalho, como bem disse a preletora sagrada Marisa, e o preletor sagrado Romeu, você trabalha por amor. Porque com amor, obviamente, usando uma expressão vulgar aí do mercado, dói menos. E às vezes nem dói, porque você trabalha com felicidade. Se você entende que você está manifestando Deus através do seu trabalho, você entrega tudo, né? Normalmente, para trabalhar, o povo entrega mal, entrega 100%. Agora, se você começar a trabalhar com amor, com gratidão, você entrega 110, 120, sua carreira decola. E você vai além do salário, porque assim, quem nunca teve um colega de trabalho, num departamento ou num setor, que falou assim, não sou pago para fazer isso, eu não vou fazer. Seja lá um material fora do local, seja um livro fora do local, seja alguma coisa, não sou eu que faço, a faxineira que tem que fazer isso, o outro é que tem que fazer, não. Quando você trabalha com um sentimento sagrado, eu sou filho de Deus, estou exercendo esse trabalho para manifestar minha potencialidade divina, infinita, aí eu passo a contribuir. Quando eu começo a contribuir, lembra aquela história? Eu planto, eu colho. Eu oro, porque o trabalho é uma forma de oração. Não só na mentalização, mas na sua atitude de doar, de agradecer, de propor evoluir. Que a vida busca isso, evolução. E o teu trabalho é uma forma que você tem de evoluir. Mas ainda não... Começa a gostar do seu trabalho, ainda mais, para com isso, entrega tudo agora, o universo vai entender que você, né, a grande vida divina, né, a grande vida do universo, vai entender que você está contribuindo, desejando, propondo mais, ele vai te retribuir mais. E isso você só acontece, só é possibilitar na sua vida por amor. Porque se você trabalha só pelo salário, você sofre. Porque você já está contando, começa o mês, você já está buscando que no dia 5 do outro mês você vai receber o salário. E aí você fica naquela aflição, eu tenho contas para pagar. Quando você trabalha solto, deixando Deus se manifestar no sagrado,
da sua labuta, do seu trabalho, isso aí você entra em harmonia. E com harmonia tudo roda fácil. Você trabalha com gratidão. E para você entender o que é gratidão, esse sentimento legal, eu costumo dizer, quando a gente, o Romeu e Marisa lá pelos ciclos de estudos aí, falar, divulgar e fazer palestra, a gratidão, gente, gratidão é um gel, é um óleozinho que faz a engrenagem da saúde se manifestar. A gratidão é um gelzinho, um óleozinho que faz a engrenagem da prosperidade rodar lisa. A gratidão você manifesta no seu trabalho, nas suas relações, é justamente esse óleozinho, esse gel que faz a engrenagem da harmonia se manifestar. Então, quando você trabalha com gratidão, com espírito de doação e aceitando que isso é uma missão e eu vou evoluir através disso, com certeza, Miltinho, não tem dor. A pessoa não trabalha sofrendo. E aí ele fica, porque às vezes as pessoas ficam se comparando, né? O fulano já entrou depois de mim na empresa, já foi promovido. Por quê? Porque ele trabalha com amor, com gratidão. Ele não está preocupado se o outro está trabalhando mais com ele. Ele faz a parte dele e faz bem feito. E aí não tem. Se você trabalha, se você entrega, o universo retribui sem assim, retribui doce, fácil, rola fácil. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente afirma erroneamente, usando o poder da palavra de maneira equivocada, dizendo: eu trabalho somente para pagar as contas. E aí, no fim das contas, só paga as contas só mesmo. Só paga as contas. Ele está mandando para o universo. Só paga as contas. Pagar as contas. Mesmo. E, na verdade, quando a gente fala o homem é filho de Deus, tem capacidade infinita, as pessoas, às vezes, falam disso, falam muito bonito disso, mas não entendem dentro de si que existe o infinito. E que você se une com o infinito grandioso, que nem a gente está falando aqui, de oferenda de trabalho. Quando a gente está falando que a pessoa, o professor Fernando falou agora tão bem aqui, essa parte, né? Mas você veja bem, se você entender, não pode se ver como corpo carnal. Nós estamos vivos porque aqui existe a vida de Deus que nos faz viver. Esse é o ponto. Agora, a partir do momento que eu trabalho para retribuir a Deus pela vida que existe dentro de mim, a minha força se torna poderosa, eu vou trabalhar muito mais, vou sentir muito mais alegria, vou produzir muito mais. Por quê? Porque eu estou trabalhando, sentindo a retribuição pela minha vida. Gente, se tirar essa vida, o profeta Malaquias dizia o seguinte, que quando a gente levanta devendo para Deus. Já recebemos mais um dia, estamos devendo para Deus. Então a gente tem que levantar com aquele espírito de retribuição. Então quando você trabalha pensando, eu estou trabalhando para Deus, eu vou retribuir a Deus pela vida que Ele me deu, é totalmente diferente. Você vai trabalhar mais, você vai produzir mais e você não vai cansar. Minha esposa às vezes fala para mim, nossa, mas eu não sei como é que você aguenta essa jornada sua. Você chega, trabalha e tal, chega aqui de noite, você está mexendo em livro, vai fazer uma atividade, vai fazer aquilo. Eu falei assim, olha, não sou eu. Às vezes eu falo para ela assim, eu vou fazer palestra em alguma localidade à noite, né? Eu falo assim, semana passada eu tive em Mogi das Cruzes, por exemplo, peguei um trânsito, eu falei assim, é Deus, porque o meu corpo físico não aguentaria. Mas quando eu saí de lá, até brinquei com as pessoas, se quiser eu falo até meia-noite aqui, vou varar a noite com vocês aqui falando de Deus, de coisas boas, porque é Deus que está atuando, nós temos que deixar Deus trabalhar. Se nós deixarmos Deus trabalhar, gente, a pessoa vai ter sucesso no que fizer e vai sentir a alegria na alma de estar servindo a Deus. Vou dar um resumo. A Seitonoye, ela se estabeleceu na face da terra para estabelecer o reino do céu, amor mútuo e cooperação. Mas para esse reino acontecer, nós temos que dedicar mentalmente, dedicar através das orações, das mentalizações, do trabalho corporal e de dedicação física. Imagine um universo, um mundo onde as pessoas doam seu trabalho para o seu semelhante a ponto de ajudar. Você vê quando tem casas, que nem aconteceu lá em a situação no Rio Grande do Sul, que o Brasil inteiro se uniu. É isso, é reino do céu, amor mútuo e cooperação. As pessoas têm que se ajudar. O dia que chegar nesse ponto das pessoas se preocuparem, olha, eu quero doar o meu trabalho, o que você precisa? Está precisando de ajuda aqui? Alguém dá uma mão para o outro lá? O mundo se transforma, gente. Verdade. E a gente vai dentro de uma academia fazer o quê? Temos a graça, a bênção de ter conhecido a Seitonoye nesse período aqui. Por quê? Porque ela está nos ensinando coisas valiosas, que a maioria das pessoas tem uma visão materialista. Mas eu vou parar o meu tempo para ajudar, o que eu ganho? Materialista. Só que quando você está fazendo, você está jogando para o universo, e o universo é infinito. Esse universo infinito vai te trazer também coisas infinitas. Então, quando se fala em expansão de consciência, é você quebrar a casca. É você se colocar no lugar do outro e ajudar o outro, né? Porque se nós sentimos isso, se a gente ficar só na teoria, nós vamos ser um dicionário ambulante.
Nós vamos falar bonito para as pessoas, mas se nós efetivamente não tivermos essa prática do trabalho, da doação, de saber isso, a gente aprende dentro da academia, na oferenda de trabalho, nós vamos ser simplesmente teóricos, nós não podemos ser teóricos, nós só podemos... A força do ensinamento da Seitonoye está nas práticas que nós colocamos. E se nós vivemos isso, nós vamos ter essa transformação na nossa vida. Não é teoria, gente, só aqui estudando, ficando filosofando, não é isso. É o dia a dia. Quando nós vamos numa academia, nós vamos limpar o chão, nós vamos varrer, nós vamos ajudar as pessoas, vamos ser útil lá. E aí você põe a bola no chão, porque não pode ser aquela coisa da arrogância, tem que ter humildade. E humildade caminha muito com a espiritualidade. Sem isso, a pessoa perde a fé religiosa, né? Então, o trabalho é uma coisa que muito profunda dentro do ensinamento da Seitonoye, então muito valiosa, né? Eu tenho a grata satisfação de ter participado de muito e atribuo a esse seminário o local onde eu cheguei hoje, tanto profissional, como religioso, como pai, como avô, como filho. Eu atribuo tudo isso a Seitonoye, como o Fernandão falou, a gente mais para frente vai esmiuçar um pouco mais isso aí, dessa parte das grandes questões que nós trazemos, e ali dentro é o lugar de dissolver. Até porque a academia tem um preparo espiritual, não é como foi falado aqui, tem. É um lugar realmente de uma espiritualidade. Depois eu vou citar a passagem de um livro que eu trouxe para vocês, para entender o que acontece dentro da academia, né? E ali é tudo isso ao trabalho, ao amor da pessoa que se dedica, e a transformação ocorre. Legal. São presentes, né? Depois dessa chamada que o preletor Romeu deu, você, amigo, identificou um colega seu, um familiar, uma pessoa que precisa ouvir essas palavras? Curta, compartilhe este vídeo para essa pessoa, chama que dá tempo ainda para ela assistir este conteúdo para saber os benefícios espirituais da oferenda de trabalho. O preletor Romeu, Marisa, ele falou de dedicação mental, dedicação física, contribuição monetária. Isso. Mas digamos que o trabalho ele pode juntar a dedicação física com a dedicação mental e se transformar numa oração? Sim. Eu vou conversar com vocês agora sobre uma experiência pessoal minha, né? O ano passado, eu estava bem cansada, trabalhando muito, né? E eu vivia falando assim, nossa, eu estou cansada, eu estou esgotada, nossa, tem muita coisa, é muito, né? E conforme a gente é a projeção da mente, né? Os meus clientes foram diminuindo, né? Porque o universo falou, nossa, não vou mandar cliente para a Marisa, ela está cansada, né? Ela está cansada, daí foi diminuindo. Daí eu peguei um livro, né, para ler, da Seitonoye, A Verdade da Vida, volume 7, e caiu nessa parte assim, um trabalho ao qual dedicamos nossa alma jamais nos deixe esgotados. Isso porque em tal trabalho, quanto mais nos dedicamos, com maior intensidade, a vida se manifestará. Então, o cansaço nada mais é que o estado na qual a nossa vida não consegue se manifestar livre e plena e sente-se sufocada. Daí eu falei assim, nossa, certinho, né? Estava me sentindo bastante sufocada. Então, daí eu comecei a fazer oração. Né? Falei assim, não, se eu estou cansada, se está me esgotando, é que tem alguma coisa ainda dentro de mim que não está legal, né? Que eu não estou bem, né? E aí comecei a fazer a oração, né? Oração mesmo, de gratidão ao meu trabalho, né? Que há 20 anos, né, que eu sou psicanalista, né? Sou terapeuta, então comecei a agradecer esse meu trabalho, né? E fazer a oração. E esse trabalho realmente começou a se modificar, as coisas começaram a voltar a fluir, né? E eu realmente senti aquela satisfação e a alegria realmente de estar trabalhando. Então, o trabalho, ele se transforma numa oração quando a gente coloca essa oração em ação. Né? Começa realmente a agradecer, começa a receber as orientações de Deus, né? Para que a gente possa realizar esse trabalho a contento. Daí voltou aquela minha energia, sabe? De atender meus clientes, né? De fazer as minhas atividades com bastante amor. E teve um direcionamento de Deus, falando assim, Marisa, esse trabalho aqui é nosso, né? Entre eu e você, eu faço a oração,
antes da chegada dos meus clientes, né? E eu sei que naquele momento não sou só eu ali atendendo, mas é que Deus estará ali presente e juntos nós estaremos realizando esse trabalho. Então, e aí sim esse trabalho vira realmente uma oração em ação, né? Onde a gente estará ali com a energia espiritual, trabalhando com dedicação, com amor, mas sob uma orientação maior, de uma espiritualidade maior, né? Legal isso que a preletora Marisa falou. No livro Ciência da Oração, do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, né, tem lá uma orientação da preletora, eu chamo de preletora, não, da Terry Mann, né, que é a fundadora da Igreja Unity nos Estados Unidos, e ali ela coloca que a oração, ela orientando, né, um rapaz que trabalhava com ingratidão, trabalhava reclamando, ele foi transformando à medida que ele foi obedecendo, né, as orientações dela, né, e aí ele foi manifestando com a sua capacidade plena, que até então ele trabalhava com ingratidão, ele não se sentia útil, e aí ela falou, né, você tem o seu horário de trabalho, mas quando você chega em casa, você também tem a oportunidade de orar, e orar não é só ficar na frente do oratório, ou brinco, né, no pé da cama, orando a Deus, não. Ela até brinca, né, que o cara vai lá, almoça, janta e depois vai orar. Não, não é isso. Na sua lida, né, lavando a louça, né, conversando com a esposa, o espírito, a atitude mental correta de conexão com Deus, de agradecer, de compartilhar as tarefas da casa, de compartilhar, né, uma brincadeira com o filho, que ela orienta. E isso tudo faz parte. Além de trabalhar no seu horário normal, que remunera, sim, você tem que ter esse espírito de oração, como você bem falou, Marisa, né? Porque assim, é uma oração. O fato de você estar... Quantas sim, pessoas são incapazes por estarem com alguma anomalia, com alguma deficiência física, querem trabalhar e não trabalham. Você está trabalhando. Você tem que ter esse espírito de gratidão, e isso é uma oração. Você está orando a Deus a oportunidade de poder estar expressando o amor de Deus ao seu trabalho. E fora desse expediente que remunera, quando você chega em casa, ou você vai num passeio com a família, ou vai fazer um momento de diversão, também é uma oração. Né? Você chegar em casa, se sentir bem em casa, compartilhar as tarefas domésticas com a esposa ou com o marido, né, com os filhos, você está orando. Sim. Isso é porque a tua atitude mental, né, de conexão com Deus, de expressar todo o seu potencial de filho de Deus, né, de manifestar, como tu bem falou, buscando essa imagem verdadeira através dos mínimos detalhes, né? Contribuir. Mesmo. Fim de semana, todo mundo, né, puxando para o lado masculino, né? Todo não, a maior parte, né? Quer passar a tarde vendo futebol, tomando uma cerveja, fazendo churrasco, não, mas de repente você tem a oportunidade de ficar em casa, né? Eu mesmo, quando era mais novo, quando minha mãe falava assim, Fernando, vamos ao mercado, eu gemia. Né? Não era mim. Mas aí depois você entra no ensinamento sagrado e todo momento é a oportunidade de você expressar gratidão, né? Outro dia, um rapaz, a gente conversando num desses assim, ele reclamando que ele chegava em casa cansado e ainda tinha que brincar com o filho. Ele falou, ainda tenho que brincar com meu filho, eu não aguento. Que maravilha! Olha que maravilha, tem pessoas, né? que gastam granas para poder ter a oportunidade de gerar um filho. Deus te abençoou com isso. Vivifique essa oportunidade de brincar com ele e orar a Deus agradecendo de você poder brincar com o teu filho. Sim, verdade, verdade. Que você tem um filho saudável que quer teu amor, então dê, ele só está pedindo amor, então dê amor, que foi lá o primeiro o início do nosso bate-papo do amor e da gratidão. E além disso, né, além da questão, né, só para finalizar, do trabalho, da hora remunerada, você ter a oportunidade de orar em casa através da retribuição, do compartilhamento, né, da divisão, né, de trocar amor. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é a manifestação de Deus pura, amor em todos os momentos do seu dia. Achei interessante que a Marisa disse, né, das causas de comportamentos mentais que a gente teve, né? Uma causa que ocorreu quando você falou, você está muito cansada, afastou os meus clientes, já que ela está cansada. Está cansada, né? Muitas pessoas, né, acabam também, por alguns pensamentos do passado, desenvolvendo, manifestando uma determinada doença.
Sim. E aí eles agora estão ouvindo agora o nosso programa, estão pensando, estou entendendo, Romeu, que o trabalho pode ser uma oração, e dentro dessa oração eu posso desenvolver e curar-me da doença. Sim. Mas a doença me impede do meu corpo físico, de repente, de dedicar ao trabalho. Como é que eu faço, então, para iniciar, fazer do meu trabalho uma oração para que eu me cure? Você veja bem, dentro da academia, gente, assim, é uma coisa assim, fantástica. Eu diria assim, para uma pessoa que está com problema assim, de saúde, que ela deve ir. Com certeza, ela deve ir. Eu tenho um histórico, tem até uma amiga, a diretora que está feliz da vida, que deve estar no avião agora para o Japão, né? Que é a diretora Marli. E o que aconteceu? Em 2024, final do ano, ela descobriu que ela estava com câncer no intestino. E o médico falou para ela que ela tinha que esperar imediatamente. Só que tinha um seminário. E ela queria ir no seminário no final do ano. E ela pegou e falou assim, eu vou para esse seminário. O médico falou, você vai ter que assinar um termo. Ela falou, eu assino. Pois ela assinou o termo e foi para o seminário. Durante o seminário, inclusive na época a Silvana era coordenadora, falou, olha, eu pensei que essa mulher fosse morrer lá. Mas ela falou, não, eu vou fazer a primeira cirurgia que eu vou fazer vai ser lá. E ela passou mal, passou assim, passou assado e ficou todos os dias e voltou, fez a cirurgia. Quando ela chegou na cirurgia, ela falou, olha, o médico falou, você foi tudo maravilhoso, tudo bem. Ela falou, pois é, a primeira cirurgia eu já fiz. Sim. Na minha mente. Sim. Porque nós sabemos, logicamente, que quando nós estamos com problemas no corpo físico, é reflexo da nossa mente. E participar de um seminário dentro de um ambiente religioso é fundamental, gente. A energia da academia. Esse livro, Inexistência da Doença, eu teria um trecho aqui só para falar dessa parte que eu achei importante, né? O Dr. Masaru Taniguchi fala assim, na Seichonoye vimos vários relatos de pessoas que foram curadas de doença crônica só entrando nas dependências sagradas da Academia de Treinamento Espiritual da sede internacional. Lá no Japão tem várias, né? Entendo que isso acontece porque a ideia da doença é neutralizada e desaparece graças à vibração de cura que preenche o local sagrado. Como se origina essa atmosfera de cura divina dos recintos sagrados como templos da academia? Quando um grandioso movimento religioso planejado no mundo elevado espiritual e desenvolvido no mundo fenomênico, como o movimento da iluminação da humanidade, como a Seichonoye, participam dele espírito superior que age como um líder de uma equipe de vários outros espíritos superiores, entre eles há excelentes especializados em cura de doença, que pode operar curas consideradas milagrosas de doente que entram nesse recinto sagrado, para, com isso, conduzi-los à verdadeira fé. Imagino que as milagrosas curas ocorridas em Lourdes e as curas divinas que acontecem em lugares sagrados, como a Seichonoye, são obras desse espírito. Então, a pessoa tem que tomar uma decisão ali em um local. Por quê? Porque se ela está com algum problema mental, às vezes coisas acumuladas, como o doutor Fernando falou lá atrás, a maioria é isso aí. Eu falo por mim mesmo. Nós carregamos o subconsciente cheio de mágoas, ressentimento, frustrações, medo, receio. Quando nós chegamos na academia, gente, eu aprendi intuitivamente, eu não sabia nada, eu me sentia bem quando eu ia para a academia, essa era a verdade, eu me sentia bem, voltava renovado, depois de 2, 3 meses eu me sentia que eu estava caindo de novo, aí voltava para lá, e aí eu fui sentindo melhor. E o que eu aprendi nesse seminário? Teve um seminário que eu pensei que fosse morrer lá, eu tinha uns 29 anos, mas eu via aquelas pessoas de idade, trabalhando, sorrindo, agradecendo, colhendo batata que na época tinha lá, felizes, eu não tinha coragem de nada, parecia que eu ia desencarnar naquele lugar, o corpo um trapo. Aí quando terminava o seminário eu sentia bem. Aí acho que no terceiro que eu fui, eu levei até um caseiro, eu estava levando várias pessoas comigo, né? Ele falou assim para mim, olha, toma cuidado, tem uma cobra aí, né? Vai mais para lá. Eu peguei e fui. Já quando eu cheguei mais para lá, estou lá trabalhando, agradecendo, de repente uma abelha veio, picou, enfim, eu dei um tapinha lá, espantei, continuei. Só que eu comecei a sentir um calor, gente. Um calor. Começou a esquentar. E coçar, esquentar. Daí eu saí dali, atravessei do outro lado da rua, que tinha aquele chá. Ali eu baixei as calças, coçava daqui, coçava de lá. E o calor aumentando, aquela coisa esquisita. Eu subi. Quando eu cheguei no banheiro, olhei. Eu quase levei um susto. Levei um susto. Quase que eu empacoto. Eu estava todinho deformado, que nem o Hulk. A orelha desse tamanho, vermelho, esquisito. E aí eu falei, só me resta o Santuário Roso. Entrei, aquele tempo ficava todo aberto, né? Depois fechou, agora está aberto de novo. E ali eu sentei, tudo daquele jeito deformado, e as senhoras mais antigas do meu lado. Filho, você está desintegrando.
filho, você está purificando, não fique preocupado, só vai agradecendo. E ali eu fiquei, passei horas ali. E era praticamente o último dia, que era a cerimônia do fogo, ia ter aquela grande festa da cerimônia do fogo de decisões, né? Pois quando passou 2 horas, eu estava completamente restabelecido, participei da cerimônia, e ali eu pude perceber que boa parte das minhas ilusões estavam desintegradas naquele momento. Então você vai vivendo essas coisas e você vai purificando. Eu fui entendendo que aquilo fazia uma purificação dentro do meu subconsciente, que era repleto de ilusão, de coisas ruins. E aí no ano era 5 oferendas porque eu participava. E aí eu percebi que quanto mais eu fazia isso, mais eu acelerava a purificação e, consequentemente, a evolução. Eu passei 8 anos assim. Aí, depois de 8 anos, alguém me convidou para trabalhar. Aí, passei a ser coordenador. Aí, fui ser apresentador, fiquei mais 8 anos, mais ou menos nessa faixa, trabalhando ali. Parece que foi uma sequência, assim. Aí, depois, eu passei a ser orientador. Mas tudo aquilo me foi de valia imensa, gente. Primeiro, coisa que a gente aprende, que o professor Tucuiza fala, lá fora, o que é superior lá fora, aqui dentro, pode ser o seu subalterno. No mundo da religiosidade é isso. Então, não importa se você é um empresário lá fora, se você é um médico, se você é um advogado. Ali, não existe isso. Isso já traz uma outra conotação para a pessoa que às vezes vem cheio de vaidade, de ego. Porque verdade, ali, né? É o lugar de quebrar ego. Você trabalhar para Deus, você ser útil, é você quebrar o ego, quebrar a vaidade. Quando você quebra isso, você entra em sintonia com o mundo perfeito de Deus. A tua atmosfera muda. Você volta, você vai se relacionar. Eu falo que hoje eu fazer entrevista da empresa ou me relacionar com as pessoas é a coisa mais fácil, graças a Seichonoye. Porque quando eu vou lá, não estou vendo o diretor de uma empresa, eu estou vendo um filho de Deus que é meu irmão. E ele capta essa atmosfera que eu vou lá e cria uma empatia. E aí as coisas funcionam, tudo começa a se relacionar de maneira harmoniosa. Porque nós nascemos para viver bem, nós nascemos para ter o melhor. E vamos ter o melhor a partir do momento que nós fazemos um trabalho desse. Então, a academia, gente, é uma coisa fantástica na vida da gente, e principalmente a oferenda de trabalho. Eu atribuo muito à oferenda, boa parte de tudo que eu consegui na vida, e a purificação, principalmente do subconsciente, que é onde você tem a dificuldade. Para você entrar em sintonia com o mundo de Deus, você tem que purificar o seu subconsciente. E ali é o local que acelera isso, né? Sim. Fantástico. Isso mesmo. Fernandão, você que participou de muitos seminários de oferenda de trabalho pela prosperidade, quais benefícios que as pessoas costumam relatar após fazer essa prática lá? Você perguntando isso, me veio um relato, além do meu pessoal, mas esse é muito legal. Muito tempo atrás, logo no início, lá uns 20 anos atrás, a gente foi fazer um ciclo lá em Novo Hamburgo, e aí a gente conheceu lá uma série de pessoas, e na sequência também, ali na semana seguinte, tinha lá um seminário em Santa Tecla, né? E aí nós conhecemos um cirurgião plástico, né? E esse cirurgião plástico estava lá, garotão e tudo, bem sucedido e tudo mais, e aí nós fomos tomar um lanche, ele começou a contar o quanto que a academia, né, o seminário de oferenda do trabalho transformou a vida dele. E aí ele conta a história, que ele era filho de agricultores, né? Ele odiava ir para o campo trabalhar. E o pai fazia ele trabalhar na marra, gauchão, aquela coisa, tem que trabalhar, lidar com a terra, aquela coisa toda. E ele odiava aquilo. E ele jurou que ele ia sair dali e nunca mais ia pegar uma enxada na mão. Que ele ia se formar, que ele não ia precisar disso, não sei o quê. E o pai, não, você vai trabalhar. Enfim. Lá na adolescência, ele resolveu sair de casa e brigou com o pai, saiu uma desarmonia total, brigou com o pai e foi buscar a vida. Foi para Porto Alegre, estudou, se formou. E, né, no livro Ciência da Oração, está ali também, né, que até o Sagrado Mestre fala ali, né, que a alma busca equilíbrio. Não adianta você fugir das coisas. Em algum momento, você vai ter que pagar o boletim que ficou para trás, né? E aí ele foi. E nessa ânsia de buscar, de crescer, de possuir, de obter matéria, né? Ele se formou. Aí ele queria vir para um centro grande. Veio para São Paulo. Aí ficou sócio de uma clínica grande aqui em São Paulo à época. Aí dali a pouco ele queria, sempre satisfeito, aí ele queria um carro importado. Foi lá, buscou, trabalhou, comprou lá
um importado bonitão alemão lá e tal, e continua. E aí o espírito dele cobrava, né? Esse equilíbrio, né? Essa coisa de não é só matéria e tal. E aí ele começou a buscar. Foi para o Tibete, foi para a Índia, foi para a China, andou atrás de gurus pelo mundo todo, que soltavam fogos pela mão, isso, aquilo, e nada satisfazia. Aí ele volta para Porto Alegre num desses momentos e alguém joga na mão dele uma revista Seichonoye, né? E aí tá lá, né, divulgação, seminário, oferecendo trabalho, ele olha aquilo, transforma sua vida, não sei o que, aí tem lá o endereço da regional, ele ligou na regional, eu quero fazer alguma coisa, eu gostei dessa chamada aqui, estou insatisfeito, estou buscando alguma coisa, alguém que atendeu ele lá, deve ter sido uma pessoa, calma, tal. Por coincidência, esse fim de semana, hoje está começando um seminário de oferecendo trabalho em Santa Tecla. Ele pegou, estava de branco, ele mesmo conta isso, sapato branco, todo em branco, estava lá na clínica, passou em casa, pegou lá meia dúzia de roupa, não se trocou, entrou no carrão importado dele e foi bater em Santa Tecla. Quando ele chegou, já tinha começado justamente a prática da oferenda de trabalho. Ele estacionou o carro, subiu, aí, adivinha? Você chegou num bom momento, estão fazendo oferenda ao trabalho. Adivinha o que deram na mão dele? Uma enxada. Uma enxada. Bacaninha. Tinha chovido, estava enlameado aquilo, né? Aí ele tomou lá um choque de realidade, né? A alma dele, né? O que ele vivia buscando anos, né? Ele falou, e aí ele sentiu ali uma atração, ali a egrégora espiritual. A força da terra. É agora, eu largo todas essas cracas, essas encrencas, tudo aqui. Aí ele lembrou do pai, foi lá, com a tua enxada e sapato branco, calça tudo enlameada. Muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, amo o senhor, meu pai, amo o senhor, minha mãe. E perdoou, e passou lá, um dia, e chorava. Conclusão, libertou, viu que aquele monte de coisa que ele buscava era para suprir a carência, né? Do espírito dele, aquela coisa. A vida busca equilíbrio, né? Não adianta se dedicar muito à matéria e o espírito não cuidar, então tem que ter equilíbrio, né? E aí ele manifestou e tinha, né, uma profunda gratidão pela Seichonoye. E o irônico, ele só foi salvo, entre aspas, porque voltou a pegar a enxada e perdoar o pai. E se perdoar de ter sido um filho tão ingrato. E entendeu que a busca material não levou nada. Desenvolveu espiritual, virou um cara conceituado, um cara no mercado, né? E isso é legal na academia, né? Esse despertar espiritual. Verdade. Porque não tem jeito. Você vai para lá, teu espírito está te encaminhando para isso. Aí você tem que libertar as amarras. Lá é o local. Com 5 dias ali é uma imersão, que é um termo bonitão hoje, né? Você imerge, imersão, né? Imersão. No seu desenvolvimento espiritual. Então você tem ali purificação da mente. Você larga tudo ali, todas as mágoas, todas as pessoas que te magoaram, todos os sentimentos ruins. Aí depois você tem, além da purificação, você tem cerimônia aos antepassados, que é a raiz de tudo, né? Ali é onde você realmente se harmoniza e toma ciência de que você é consequência de uma árvore genealógica e você, né? Tem muita gente que, eu não pedi para nascer. Não, pediu sim. E por semelhança escolheu os pais que teve. E ali você vai mostrar a gratidão pelos seus pais. E ali, né, onde a coisa se transforma, é onde você consegue. Então ali, purificação da mente. Aí você tem cerimônia dos antepassados. Aí você tem uma série de palestras, um monte de prática de exercitar, recitações. Isso. E aí culmina, né, com o Shinsokan de oração mútua, onde você, depois de lá limpar tudo, né, conectar e agradecer a tua árvore genealógica, teus antepassados, sua ancestralidade, né, com um termo bacanão também agora. Também. Né? E aí sua ancestralidade. E aí depois você doa no Shinsokan de oração mútua, orar para a cura do outro, para manifestar a perfeição do outro, cara, tu sai de lá, como tu falou, Romeu, renovado, como a Marisa contou também, né? Desperta, a energia volta, porque aí você está conectado, porque assim, está conectado com Deus. Falta uma coisa, se você não tiver a sua espiritualidade desenvolvida, você quebra. Verdade. Só com a matéria você não sustenta os perrengues do dia a dia da vida. E justamente isso, a academia, principalmente a oferenda de trabalho, ele é para você esvaziar sua mente, do sentimento de culpa, de carência, de não merecimento, né, daquela coisa toda que você carrega, aquelas frustrações todas, como bem disse o diretor Romeu, ali você larga tudo, ali é para largar o lixo mesmo. A academia sagrada é para largar tudo, porque ali é onde Deus se manifesta. Se você tiver a humildade, e não tem como não ter na academia, né, o desprendimento de abrir e receber,
a vida de Deus, ela se manifesta e tudo vai para o lugar. Eu, né, só para concluir, já estou falando muito, né? Quando eu era dos jovens, não era nem líder da iluminação, eu fui para um seminário de oferenda do trabalho. E meu pai já era falecido, né? Meu pai já estava no plano espiritual. E minha mãe, viúva, não casou de novo nem nada, e a vida ficou dura, né? Dona Maria era bruta, né? Manifestava o amor de um jeito meio duro, né? Bastante duro. E eu era o mais arrilhado da família, né? Dos filhos dela, lá em casa era invertido, né? O mais velho era o mais bagunceiro, o mais novo que era mais... Normalmente o caçula é o mais mimado, não. Eu não era mimado, mas era o mais desencanado das coisas. Enfim, e aí eu fui. E aí, onde hoje é o estacionamento dos ônibus lá na Academia de Biúna, era um matão danado, né? E ali eu tinha uma semana, eu tinha discutido muito áspero com a minha mãe, sabe? Dona Maria era maravilhosa, né? E eu, irreverente, questionador, enfim, acabei magoando muito minha mãe, né? E fui para lá. Fui para a Academia de Biúna, enfim. E aí, na primeira atividade, era pegar a enxada e derrubar aquele matão todo, que depois, muito tempo depois, veio a ser o estacionamento que está ali. Cara, eu fiz aquilo com tanta vontade, ao mesmo tempo raiva e perdão e amor e tudo mais, fez bolha na minha mão. No dia seguinte, falou, não vou conseguir agarrar essa enxada aqui, de novo a enxada de novo, porque hoje você alterna, né? Vai numa enxada, vai na colher o chá, vai fazer alguma coisinha lá. Antigamente, o ralo era direto na enxada mesmo, não tinha por onde. Enfim, e aí a coisa foi quebrando, foi purificando, aí veio um arrependimento, que isso é o sentimento, né? Que manifesta quando você pratica com a atitude correta, né? O arrependimento de ter pensado tantas coisas ruins, de ter negligenciado, de ter sido mal criado, de ter sido grosso, estúpido, sabe? E ali foram 5 dias naquela atividade, e eu também, quando chegar em casa, vou pedir perdão para minha mãe e vou dizer para ela que vou ser um filho maravilhoso, o melhor filho que ela tem. E dali a pouco a gente pegou o ônibus, voltou para São Paulo, parou na regional, a gente, né, pegou umas caronas, peguei o ônibus para casa e tal, depois, enfim. Cheguei em casa e minha mãe tinha um hábito de ir na sala, tinha o sofazinho de 2 lugares, onde ela ficava sempre sentadinha, fazendo lá o tricôzão dela, né? Depois que ela se aposentou mesmo, né, que a gente vendeu os negócios lá e tudo mais, e ela estava lá. E eu entrei em casa, feito um furacão, né? Aquele desejo de olhar no olho da minha mãe e falar, perdão, eu amo a senhora. Não vai acontecer mais isso. Nunca mais vou faltar ao respeito. Cara, eu já chorei lá, né? Chorar todos os dias chorando. E quando eu entrei, eu já entrei chorando. Na hora que minha mãe sentada, eu joguei a mochila para o lado, ajoelhei na frente dela, né? Peguei na mão dela, mãe, amo a senhora, me perdoa. Não vou mais magoá-la. Você é o melhor filho que a senhora tem, né? Me perdoa por tudo que eu falei, me perdoa por tudo meu comportamento, né? Desobediente, e me perdoa, mãe, me perdoa que eu não quero magoar, perdão. Aí ela me olha para mim e fala, filho, a minha função não, meu amor é de mãe, a função da mãe é amar o filho sob qualquer situação, você já está perdoado sempre. Né? Eu te amo, pô, aí não teve jeito, aí abraço, eu olhei olhado, aí a academia, cara, vai para academia assim, para fazer fácil, vai para academia, você volta de lá renovado, volta uma outra pessoa. É interessante, né, meu tinha que essa parte, principalmente, a maior parte das pessoas traz da infância esses problemas com os pais. E na oferenda de trabalho, quando você está ali naquela oferenda, imerso, mergulhado, você, a enxada olhando para o chão, batendo ali, carpinando, e você está agradecendo, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, e às vezes você olha para o céu assim, você fica imaginando, meu Deus, eles estão tão longe, mas eu tenho certeza que eles vai chegar neles, aí você aumenta o volume, você começa a agradecer ainda mais, você vai se lavando, você vai se purificando. Sim. E você vai entendendo o amor deles, que até então não tem. E aí quando você para muitas vezes, às vezes eu paro, fico ouvindo as pessoas, e aquele coral de pessoas, todo mundo gritando, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai. E eu tive a oportunidade de ver inúmeras pessoas derramando em lágrimas, perdoando os pais, que a maior parte traz dificuldade da infância, traz esses traumas da infância, você que mexe, né, Marisa? Deve te conhecer bastante. E o Romeu, e se perdoando, né? Também, né? E se perdoando também, exatamente, né? Se limpando, se purificando, e quando você sai dali, você se sente uma pessoa merecedora
Mas não merecedora porque eu quero exigir, não. Uma merecedora porque você e o pai é um só. E o pai te ama, o pai quer te dar o melhor. Só que muitas vezes você está com a porta fechada. Mas quando você faz aquele trabalho de imersão, você sai dali com aquela certeza assim, pai, eu estou pronto. Pode me mandar tudo que eu tenho de direito. E aí ocorrem as grandes transformações em todos os sentidos, né? Não só financeiramente, no trabalho, relacionamento, família, tudo se transforma. Ali é um local específico para a gente expressar realmente, e na natureza, né? Incrível, que na natureza ali, né? Porque a maior parte das nossas raízes vem de lá mesmo, vem da terra, né? É difícil um que não tenha passado por esse período, né? É verdade. Que foi ali que teve o crescimento do nosso país, né? Através da dedicação de amor dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Né? Então, ali a gente está voltando àquele campo, né? Onde a gente vai quebrar as nossas resistências, né? Vai quebrar tudo aquilo que está dentro de sofrimento, de julgamento, né? De falta de gratidão, de reconhecimento. Então, através daquele trabalho ali no campo, né, com a egrégora de todas as pessoas ali juntas, né, ali agradecendo realmente os seus pais, agradecendo os seus antepassados, há ali um reconhecimento de tudo aquilo que eles fizeram não foi em vão. Né? Que tudo aquilo que eles fizeram nos levou a chegar aonde a gente está hoje. Né? Então, a gente vai receber, está aberto ali para receber com todo amor a espiritualidade dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados e a profundos sentimentos de gratidão aos nossos pais, sem nenhum julgamento. Né? Simplesmente só agradecer. Né? Assim, mas meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Não, sem julgamento. Né? Sem falar, sem com pena, com dó sobre o sofrimento, não. É só amor. A manifestação do amor ali é presente e é real. E é esse amor que cura. É esse amor que faz com que haja uma expansão de uma consciência de que nós somos filhos de Deus e que nós estamos aqui realmente para cumprir uma missão sagrada de manifestar plenamente a nossa condição de filho de Deus. Sensacional. A gente, desde o princípio deste programa, estamos falando de quebras de barreiras, né? Barreiras mentais, barreiras que limitam, às vezes, a gente de participar de um seminário de oferenda de trabalho ou até mesmo de expandir essa nossa consciência. Sim, sim. Já que o Romeu, ele trouxe uma lista, né, dos afazeres que ele faz, que ele falou que fica das 5 até as 8, uma vida empresário, uma série de coisas. E o Fernandão, ele revelou nas entrelinhas, para o amigo talvez que não estava tão atento assim, um seminário de oferenda de trabalho, um seminário com oferenda de trabalho, não costuma ser só um final de semana. Precisa ter um determinado planejamento, né? Isso. São 5 dias. E o Romeu, ele tem uma particularidade, porque hoje em dia nós não temos mais um seminário de 10 dias. Mas ele, tão atarefado que ele estava todo seminário de 10 dias lá. Uns 4 ou 5. Então, para aqueles que falam assim, mas eu não consigo me planejar para ficar 5 dias numa imersão espiritual. Vamos quebrar essa barreira aí, Romeu? O que você fala para esse pessoal que está pensando assim? Olha, gente, a primeira coisa é a decisão. Às vezes as pessoas ficam se justificando, olha, preletor, eu iria, mas eu não consigo. É decisão. Eu estarei lá. Eu participei desses vários, eu vou dizer para vocês, o que eu pude ver é a irmandade que se forma nesses seminários. Verdade. Passado determinado dias, gente, fica uma família, as pessoas estão juntas, dorme, conversa, fala, aí começa um trocar, olha, eu vou comprar um livro para você, outro ficar feliz porque o outro conseguiu resolver um problema, porque já viram uma família, todo mundo sabe o que cada um está buscando, então se torna uma família grandiosa. Olha, eu participei de um seminário, gente, para vocês verem como é a decisão. Chegou um japonês lá e ele disse assim para mim, olha, eu vim do Japão para participar desse seminário. Porque lá agora não está tendo, era época logo depois da pandemia. E eu vim de lá para cá e aí descobri durante o seminário que ele estava fazendo hemodiálise. E que o médico falou para ele que não tinha mais solução para ele. Ele resolveu vir para esse seminário e, inclusive, perder alguns dias dessa hemodiálise que ele tinha que fazer aqui em São Paulo. E ele foi para o seminário, ficou os 10 dias lá. Detalhe, ele retornou para o Japão,
ele recebeu o prêmio, ele era um grande empresário, só que ele só trabalhava. E aqui ele precisava daquela imersão. Foi onde ele descobriu que ele tinha até deixado um oratório afastado, que ele tinha abandonado, e ali na Seita Inoue ele foi entender que não era aquilo, que precisa ter aquele carinho todo com tudo que é dos nossos antepassados. E como ele, tinha pessoas de outros países também, acho que do Peru tinha 2 pessoas. Então é decisão. Quando você toma uma decisão de estar, eu vou falar rapidinho o que aconteceu comigo. Lá atrás, 15 anos atrás, eu fiquei 23 anos participando do seminário de oferenda de trabalho do Renascimento, o último do ano. Por quê? Porque primeiro eu ia lá para agradecer por tudo que eu tinha tido durante o ano, de eu estar vivo. E segundo, para mim me purificar para entrar para o próximo ano melhor. Então, assim, teve um dia que eu combinei, tinha umas 15 pessoas. Quando chegou para mim, decidão, está decidido. 2 dias antes, aí, tudo bem? Rapaz, é agora? Olha, bom, eu fiquei sozinho, gente. E aí os meus filhos eram todos pequenos, e no dia eu saí, eu falei, eu vou. E aí saí, eles puxando pela calça, pai, não vai, eu entrei dentro do carro e fui chorando. Porque é duro ver as crianças quando é pequeno, muito apegado na gente, né? Eu fui chorando para lá, mas eu disse assim, eu vou, porque eu tenho um compromisso, me tornar um ser humano melhor. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero um ser humano melhor, eu quero voltar para minha família, e era difícil. Primeiro dia você ficava com o coração apertado, e aí passando os dias você ia sendo acalentado pelo amor daquelas pessoas, você ia sentindo um amor pela presença, aquilo ia te preenchendo, e quando você voltava para casa, voltava totalmente diferente. Então ali se estabelece, quanto mais dias tem, um relacionamento, uma irmandade, quebra o ego, quebra a vaidade, vira família, gente. Olha, eu não tenho condições de ter esse livro, aí o outro vai lá e compra, doa. Eu vi isso inúmeras vezes lá. Aí vira uma família só, e é isso que é o reino do céu, amor, mútuo e cooperação. Então, a primeira coisa, decisão. Segundo, se você não gostar, vocês podem procurar o programa e ligar para mim. Eu sempre disse isso, até hoje, nesses 30 e poucos anos, não teve uma pessoa que veio dizer para mim que não foi bem no seminário e que veio agradecer que aquilo mudou a vida dela. Então, é decisão. Quem quer mudança, quem quer transformação, decida e vá, e não vai se arrepender. Marisa, benefícios aí para os amigos tomar agora a decisão de participar no seminário de oferenda de trabalho. Ai, só vai. Só vai. Não fica pensando muito, não. Vai. Escolhe e faça essa escolha. Porque eu acho que é um trabalho de amor tão grandioso que eu acho que a pessoa precisa se amar, né, incondicionalmente. Então, se dê esse amor através de um seminário, né, de oferenda de trabalho, né? Ou um seminário da Seita Inoue, vai lá e se dê esse presente, né? Porque com certeza, ou a palestra, ou as orações, ou as cerimônias, vão fazer uma diferença na sua vida, vão fazer uma transformação na sua vida, que vai fazer com que você tenha um rumo, um direcionamento, uma preparação espiritual bem melhor mesmo, uma reconciliação consigo mesmo, com seus pais, né, com a vida. A gente precisa estar reconciliado com a vida para aprender a viver, para viver bem, né? Para viver em harmonia, né? E hoje em dia a gente precisa se dar esse presente, sabe? Se precisa buscar essa espiritualidade, essa paz espiritual, né? Então eu sempre falo assim que quando eu vou para academia, né? Ou na academia de Ibiúna, na academia de treinamento espiritual da Seita Inoue, eu vou para lá para realmente acalmar, né, a minha usina de pensamentos, né, e acalmar o meu lago espiritual, né, que a gente tem um lago dentro da gente, né, que às vezes ele fica numa turbulência, né. Então ali a gente encontra essa paz, esse equilíbrio, né, das nossas emoções, nosso campo emocional, nosso campo mental, ali vai recebendo esse equilíbrio necessário para que a gente possa ter um direcionamento na nossa vida com mais certeza, com mais amor, né, com foco, né, com direcionamento realmente que vai nos levar
a transcender um pouco essa barreira desse eu, né, desse ego, né, dessa coisa pequena, e realmente através desse trabalho de amor a gente perceber que o mais importante é a gente entrar nessa energia da espiritualidade, do dar e receber, do amor. A gente tem que aprender a receber amor e também aprender a doar amor. Então, já que o preletor Romeu, inclusive, até falou de passagem de ano com relação à participação de um seminário, alô, pessoal do Nordeste, Academia de Santa Fé, nesse ano de 2026 para 2027, já está com inscrições abertas para o seminário de Ano Novo. E lá tem, claro, oferenda de trabalho. É para virar o ano, fazendo toda essa purificação, essa renovação. Aí o pessoal de Nordeste, inscreva-se já. E todos os amigos nas outras academias também têm seminários com oferenda de trabalho. Quer saber mais? sni.org.br/academias. Lá tem o endereço de todas as academias espalhadas pelo Brasil, bem como a sua programação. Especificamente, na nomenclatura de cada seminário, procure lá os parênteses, e os parênteses tem lá, com oferenda de trabalho, de oferenda de trabalho, e participe desse seminário tão especial que a gente falou aqui, ó, de benefícios de cura física, de propósito de trabalho, de reconciliação com os pais. São inúmeros os benefícios que você tem ao participar deste seminário de oferenda de trabalho, com oferenda de trabalho da Seichonoye. Queridos preletores, muito obrigado pela participação de todos vocês. Com toda a certeza, vocês vão encontrar muitos amigos que assistirão este programa e vão encontrar com vocês no seminário de oferenda de trabalho. Falar, eu vi você lá, vi porque te ouvi lá, né? Ai, que bom, vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Maravilha, então? Acompanhem as nossas agendas, sni.org.br/academias. Ficou com dúvidas com relação a seminários? Envie um e-mail para a gente, seminários@sni.org.br. E a gente se vê nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil, ok? Temos encontro marcado. Muito obrigado pela sua atenção. Todas as sextas-feiras, 20 horas, um novo programa Diálogos com um novo tema, novos orientadores e sempre essa alegria que encanta todos vocês aqui no nosso programa Diálogos. Muito obrigado, gente. O ano de 2026 já começou e você ainda está pensando no que fazer para dinamizar e prosperar em sua vida? Comece conhecendo as 5 leis para obter a prosperidade e o sucesso. Esse é o tema do Seminário da Prosperidade da Seichonoye do Brasil, que ocorrerá entre os dias 14 e 15 de março de 2026, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. Serão 2 dias que valerão por todo o ano, 2 dias de aprendizado para despertar o seu melhor, a sua natureza divina. Você que é empresário, empreendedor, profissional liberal e deseja potencializar a sua carreira, seu empreendimento e a sua vida no aspecto geral, este é o seu seminário. As palestras, meditações, práticas, cerimônias e vivências farão você se conectar com o seu propósito, além de conhecer e trocar experiências com empresários que vêm de todo o Brasil. O time de orientadores escalados está para lá de especial. Preletor da sede internacional, Enio Masaki Hara. A médica e preletora em grau sênior, Katie Raquel Costa. O empresário e preletor em grau júnior, Júlio Alves Lima. E o presidente da Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil, preletor em grau júnior, Bruno Tiba Fatini. Durante o seminário, teremos também a presença dos preletores da sede internacional, Marie Murakami e Heitor Miyazaki, que farão orientação pessoal aos participantes ao longo de todo o evento. Será uma grande alegria encontrar contigo nesse sagrado seminário. Traga sua família, traga seus amigos, traga seus colaboradores e se dê de presente estar conosco nesse seminário e aprenda as 5 leis para obter a prosperidade e sucesso. Saiba mais na sua localidade ou entre no nosso site
sni.org.br/prosperidade. Nos vemos lá!